Presidente Michel Temer recebe líderes do chamado Centrão, que reforçam apoio ao ajuste fiscal da economia proposto pelo governo. E a comissão especial que analisa o teto de gastos públicos ouve representantes do IPEA e da luta pela auditoria cidadã da dívida pública. E esta edição destaca também: representantes da indústria de confecções criticam projeto de lei que prevê padronização do tamanho das roupas fabricadas no país. Faz um ano que o transporte se tornou um direito constitucional do cidadão brasileiro. Deputados e empresários do setor debatem a importância da medida. Boa noite em Brasília, 8h02. O Jornal da Câmara começa agora. O presidente da República, Michel Temer, recebeu nesta quinta-feira no Palácio do Planalto os líderes do chamado Centrão, bloco que reúne partidos de centro-direita aqui na Câmara. Juntas, as 8 legendas mais expressivas desse bloco somam pouco mais de 250 deputados. Após o encontro, os líderes dos partidos reiteraram apoio às reformas propostas pelo governo no que diz respeito ao ajuste fiscal da economia, principalmente a proposta de emenda à Constituição, que estabelece um teto de gastos públicos para reduzir o endividamento do país. Vamos fazer uma reforma por vez. A 241, digamos assim, é o plano real do governo Temer. É preciso que a gente aprove, tem ajustes a ser feitos. Esses ajustes serão feitos, lógico, que a gente vai discutir com os líderes e com certeza a gente vai aprovar na Câmara e depois fazer com muita calma a reforma da Previdência. Nós temos que fazer escolhas, nós chegamos a um momento do país em que temos que fazer escolhas para poder crescer. Precisamos melhorar a burocracia do país, precisamos minimizar o custo do Brasil para sermos competitivos, voltar a gerar emprego. E isso tudo residirá nas pautas que o governo Temer está apresentando para o Congresso Nacional e nós temos essa responsabilidade. A estratégia é voto. Nós vamos todos agora discutir com as nossas bancadas de forma tranquila, de forma absolutamente sem nenhum assodamento e aprová-las sem nenhum problema, porque as bancadas esperam que os líderes realmente exerçam essa liderança, mostrando a necessidade. Nós vamos fazer essa discussão ampla entre nós, entre as bancadas e entre os nossos deputados individualmente também nas suas diversidades, porque nós temos partidos que têm diferença com relação ao entendimento, mas nós vamos fazer com que tudo chegue nos eixos e possamos aprová-las. É uma tradição do parlamento, da política brasileira, da democracia brasileira, ter um núcleo central de partidos que, por afinidade, por história, eles se unem para garantir a governabilidade de um governo. A proposta de emenda à Constituição limita as despesas primárias da União aos gastos do ano anterior, corrigidos pela inflação. Ela deve ser votada na comissão especial no início de outubro. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, disse ontem estar confiante na aprovação da proposta em plenário até o fim do ano. O debate sobre a limitação de gastos públicos federais a partir de mudanças na Constituição segue ganhando espaço aqui na Câmara. A comissão especial que estuda a proposta ouviu esta semana as opiniões do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e do Movimento de Luta por uma Auditoria Cidadã da Dívida Pública. Limites. Essa é a palavra que resume as mudanças propostas do novo regime fiscal. A ideia é recuperar a economia, pois em abril deste ano a dívida bruta do governo geral ultrapassou 67,5% do produto interno bruto, a soma de tudo que o país produz. Por isso, o projeto, uma das principais iniciativas do presidente Michel Temer, propõe limitar as despesas do governo por um prazo de 20 anos. No ponto mais polêmico, a proposta altera o cálculo das despesas mínimas com saúde e educação. Os valores seriam corrigidos pela variação da inflação do ano anterior. Hoje, estão atrelados aos recursos que o governo arrecada. E este é um dos principais pontos questionados. Estamos aí com uma proposta que congela gastos sociais, amarra todos esses investimentos, impede o país de crescer e libera recursos para a dívida pública nunca auditada, sobre a qual existem vários indícios de ilegalidade e irregularidade. Esse teto exige que o governo e assim a sociedade, os parlamentares,
façam opções de prioridades. O que é prioridade investir, o que é prioridade o país ter como projeto social, como benefício social. Há muito desperdício nos gastos públicos. Então, a PEC ela começa a dar um sinal de que precisamos ter gestão adequada. Entre os deputados que participaram da comissão especial que analisa a proposta de emenda à Constituição, também existe divergência quando a chamada PEC do teto de gastos. Nós já temos a cultura da inflação, que a inflação não corrompe o salário, as despesas, a cultura de poupar água depois da crise de São Paulo, a cultura energética depois de 2 apagões. Agora nós temos que desenvolver a preocupação de diminuir o gasto público. Este ajuste fiscal é necessário. E os palestrantes muito preparados mostraram que inúmeros países assim o fizeram e tiveram recuperação. Em 20 anos, qual será a população brasileira? Mas nós não poderemos construir mais nenhuma creche, mais nenhuma escola, nenhum hospital em 20 anos. E qual será o tamanho da população brasileira? Eu repito, para você manter o mesmo gasto. Órgãos técnicos e representantes da indústria de confecções criticaram o projeto de lei que prevê a padronização do tamanho das roupas fabricadas no país de acordo com a numeração. Em audiência na Comissão de Desenvolvimento Econômico, os debatedores disseram que a medida prejudicaria empresas e consumidores. A indústria de confecções adota padrões de tamanhos diferentes dependendo do estilo, tecido ou marca de cada roupa. Dessa forma, tenta proporcionar aos consumidores uma variedade de produtos para se adequar ao gosto de cada um. Um projeto de lei em análise na Câmara pretende padronizar as medidas das peças de roupas, de acordo com a numeração. A justificativa é facilitar a vida do consumidor, para que ele possa ter o mesmo tamanho da roupa que usa em qualquer loja no país. Mas a adoção dessa exigência foi criticada pelos participantes da audiência na Comissão de Desenvolvimento Econômico. Para o gerente de projetos especiais do Senai, isso vai prejudicar o consumidor. Se você tem 2 shorts, um short utilizado para fazer atividade física mais justo ao corpo de um determinado material e outro short de um outro material mais largo para correr, eles podem ser os 2 tamanho P, ou o que se diz tamanho P. Não adianta eu querer padronizar o que é P nesse caso e dizer que ele tem que ter uma determinada medida, porque o próprio material e a própria funcionalidade daquele produto servem para duas atividades diferentes. O diretor da Associação de Indústria Têxtil acredita que a solução para o problema é melhorar a comunicação com o consumidor. Tem tantas variedades na moda que o que interessa é saber o público, informar ao público aquilo que ele está comprando, e a tecnologia hoje desenvolvida e em desenvolvimento tem permitido cada vez mais isso. Para o presidente da comissão, a discussão deve continuar. É um projeto que vai ser apresentado, o relatório em breve, ele virá para o debate aqui na nossa comissão e eu espero que a gente consiga realmente trazer uns esclarecimentos, mas assim, com foco na produção do nosso país, com foco na importância da gente fazer uma decisão clara que não prejudique a indústria brasileira. A comissão especial que analisa as 10 medidas contra a corrupção ouviu sugestões da Polícia Federal, de um ex-ministro do TSE e de um representante da Procuradoria-Geral da República. Um dos temas principais do dia foi a necessidade de melhorias na infraestrutura dos órgãos responsáveis por investigar e julgar. Reestruturação. Essa foi a palavra-chave da reunião. A representante da Federação Nacional dos Policiais Federais disse que o cuidado com a investigação dos crimes de corrupção tem que ser redobrado. Por isso, dentre as medidas de combate à corrupção, faltam 2 outras. Uma que cuide do aprimoramento da estrutura dos órgãos policiais e outra que invista nos recursos humanos policiais. O jurista Eduardo Alckmin, ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, voltou a falar em reestruturação. Só que no caso dele, do sistema judicial brasileiro. Ele apresentou uma sugestão objetiva. O Supremo deveria ficar incumbido só do julgamento dos casos de grande relevância nacional e o STJ julgaria com ampla liberdade, inclusive questões constitucionais, com o recurso especial. E aí, cumprindo a missão para a qual foi criado, tem um número maior de juízes
para que, mais especializadas as sessões, os julgamentos fluam mais rapidamente. Um outro tema está sempre voltando à discussão aqui na comissão. É a limitação do número de recursos que podem ser apresentados à Justiça, atualmente muito alto. O representante da Procuradoria-Geral da República foi radical em relação a esse assunto. Desapega. Deixa o processo acabar. Vamos tocar a vida. A vida do cidadão não tem trânsito em julgado. Ela segue. E às vezes ela fica parada esperando decisões que levam décadas. Para pacificar em algum momento, eu tenho que assumir o risco de não fazer justiça. O advogado Alckmin discorda. A justiça existe para fazer justiça, né? O relator da comissão afirmou que terá que analisar com equilíbrio a questão da limitação do número de recursos. Como nós estamos ouvindo aqui todas as correntes do direito, né, e são várias, até por respeito às pessoas, nós estamos tendo a prudência de dizer que algo precisa ser feito. Agora, o que será feito, nós vamos definir um pouquinho mais para o meio de outubro. E você vai ver depois do intervalo, o Seminário Brasileiro do Transporte Rodoviário de Carga, realizado aqui na Câmara, debate marco regulatório do setor. E você vai ver também. Há um ano, o transporte se tornou um direito constitucional do cidadão brasileiro. Deputados e empresários do setor debatem a importância da medida. A gente volta já. O primeiro turno das eleições municipais deste ano será no dia 2 de outubro. E aqui na Câmara, mais de 80 deputados vão concorrer a cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador. Nas últimas eleições municipais, 89 deputados federais se candidataram. Na eleição deste ano, a média se manteve, mas com uma pequena redução. É o que mostra um levantamento preliminar do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAP. 84 deputados são candidatos nas eleições municipais em 2016. Destes, 73 para prefeito, 10 para vice-prefeito e 1 para vereador. O diretor de documentação do DIAP, Antônio Augusto de Queiroz, atribui a redução do número de candidatos a 3 fatores. A primeira, o fim do financiamento empresarial de campanha, que afugenta parlamentares dessa disputa, porque eles terão que obter esse financiamento mediante contribuições individuais, recursos próprios ou do fundo partidário. A segunda razão é o custo de imagem, ou seja, o Brasil vive no momento uma série de escândalos, a Lava Jato em curso, com a imagem do parlamento muito ruim perante a opinião pública. E a terceira razão é o fato de que os municípios passam por um momento de enorme dificuldade fiscal, alguns não conseguem sequer pagar em dias os seus funcionários, e essa também é uma razão pela qual se acredita que os parlamentares disputaram em menor número ou se habilitaram em menor número a disputar essa eleição municipal. Segundo o cientista David Fleischer, a taxa de deputados vitoriosos nas eleições municipais fica na casa dos 30%, o que acaba provocando uma renovação na Câmara dos Deputados. Esse número é perto do padrão, em torno de 90 deputados candidatos, né? Se não me engano, em 2012, uns 30, 35 foram eleitos, né? Então isso provoca uma renovação na Câmara, porque os suplentes assumem como efetivados, né? E mostra a forte ligação entre o deputado federal e as bases municipais. O Seminário Brasileiro do Transporte Rodoviário de Carga, realizado aqui na Câmara, discutiu na edição deste ano questões como a terceirização do trabalho dos motoristas, a proposta de um marco regulatório do setor e a reforma trabalhista. Só no Brasil, são mais de 1 milhão de motoristas cadastrados no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas. O transporte de cargas movimenta cerca de 60% de toda a produção do país. O navio não sai do porto, né? O avião não sai lá do aeroporto para vir recolher carga, né? O trem também não sai lá da sua linha para ir na fazenda para pegar a carga. Quer dizer, então, na verdade, o caminhão atua em todos os momentos do transporte
de mercadorias ou de produtos e das riquezas produzidas. A Câmara realizou a 16ª edição do Seminário Brasileiro do Transporte Rodoviário de Carga. O objetivo foi ouvir os representantes da área para discutir as condições de trabalho dos motoristas. O transporte de cargas no Brasil ele não é olhado como deveria ser. E cada um desses congressos que a gente faz aqui, a gente vê melhorias, porque há uma integração entre o grande transportador, o transportador individual e a sociedade. Alguns dos pontos discutidos foram a proposta do marco regulatório do transporte rodoviário de cargas e a reforma das leis trabalhistas. Para o presidente da Comissão de Viação e Transportes, isso deve acontecer logo. É urgente não só a reforma, mas também novas leis que estão vindo aí para melhorar o setor, a importância da infraestrutura para trazer segurança no trânsito, para salvar vidas. O Brasil, sem esse setor, que é a base da economia, o Brasil para. Foi debatido ainda o projeto que regulariza a terceirização das chamadas atividades fim do setor. Para o presidente da Associação Nacional de Transportes, essa medida é importante para o país. Eu acho que é bom não só para o setor de transporte, mas para a economia como um todo. Você tem mais agilidade, às vezes, para executar determinadas tarefas, determinado serviço ou determinada atividade. Há um ano, o Congresso decidiu que o transporte é um direito constitucional do cidadão brasileiro. Na Câmara, os deputados e empresários discutiram a importância da medida. O transporte público, nas suas diversas modalidades, é um serviço essencial que garante a movimentação das pessoas e o funcionamento das cidades. Quando ele para, o efeito é sentido no dia a dia de todos os cidadãos. Por isso mesmo, em setembro do ano passado, o transporte foi incluído na Constituição como um dos direitos sociais dos brasileiros. Na prática, o que isso mudou pode mudar na vida diária de quem pega um ônibus ou um metrô numa grande cidade. O deputado Alan Rick diz que a mudança na Constituição é importante, mas ainda falta vontade política, semelhante à que o poder público tem mostrado em ocasiões especiais. Na prática, nós temos visto que a grande preocupação dos governos, quando se estabelecem os grandes eventos, por exemplo, no Brasil, como a Copa do Mundo, as Olimpíadas agora, é a mobilidade urbana, é o direito de vir, é o transporte. Ora, se não houver uma decisão de Estado, a gente pode colocar na lei, a gente pode fazer a festa, mas se não houver decisão de Estado, a decisão de gestão pública, a coisa não vai funcionar. Na reunião da Frente Parlamentar do Transporte Público, deputados e empresários do ramo pediram subvenção pública para tornar esse direito uma realidade. Para que nós possamos fazer o transporte público, direito social, tem que ter a participação do governo, porque ele é transporte público, né? Mas o capital é privado, as empresas são privadas. Então o capital privado, ele tem que ter a cobertura das suas despesas, não é isso? Para melhorar o ônibus, colocar um ônibus melhor, novo e cumprir horário. Nós poderemos reduzir 30% do custo do serviço com subvenções, criando as subvenções, deixando no bolso da população 11 bilhões de reais por ano com a redução do preço da passagem, estimulando todas as atividades, fazendo uma grande redistribuição de renda e tentando atrair nova demanda para o transporte público. Trazendo mais demanda, você pode reduzir ainda mais o preço do transporte. Mas a deputada Raquel Muniz acha que a solução não é apenas criar mais um fundo público para beneficiar o setor. Simplesmente criar o fundo e não ter esse mecanismo de controle, né? Hoje está mais do que provado. Por exemplo, no Denatran, chega um recurso da ordem de 5% que vem do seguro DPVAT. Desde 2015, esse recurso não é aplicado, está contingenciado. Então, a gente tem que avaliar isso também, a fiscalização, o controle daquilo que já existe, para que a gente efetivamente possa investir cada vez mais. O Jornal da Câmara termina agora. Para outras informações é só acessar o nosso portal na internet. E sexta-feira é dia da Revista da Câmara, com as notícias que foram destaque por aqui durante a semana. É às 8 da noite, não perca. Encerramos esta edição com as imagens dos fotógrafos da casa. A gente volta na segunda-feira. Até lá. Tchau.